Muita gente confunde aquilo que acontece no mundo espiritual no lado do bem e aquilo que acontece no mundo espiritual no lado do mal. E que se manifesta ou é operado na nossa realidade natural. Nós vamos ver um pouco sobre isso nessa manhã, porque tem muita gente enganada. E muita gente, muitos cristãos estão vivendo enganados. No capítulo 8 de 1 Reis, nós lemos que Salomão, filho de Davi, ele concluiu a construção do templo e convocou o povo e todos os líderes do povo, mais os levitas e os sacerdotes, para fazerem a consagração do templo e todos os utensílios que foram fabricados e colocados nele. E assim eles fazem. Eles vão ao templo felizes. Davi, o grande rei, ele queria construir aquele templo, porque o tabernáculo, que era o que existia, ainda era aquele do tempo do povo quando estava na jornada para Canaã. Ainda era aquele feito de peles. Davi queria construir um imponente templo de celebração e culto a Deus, porque ele estava constrangido. Como é que eu posso morar numa casa feita de cimento, de paredes resistentes a vento, e a casa do Senhor ainda ser aquela de séculos atrás? Aquela que já se torna até pequena para a quantidade de sacrifícios que são apresentados ao Senhor, porque o povo cresceu muito. Davi quer então construir um grande templo ao Senhor, mas Deus não deixa. Ele diz: não vai ser você. Não será você, não. Será o seu filho. Então Davi, ele prepara tudo para que o seu filho, quando assumir, ele tenha os recursos necessários. E quando Davi morre, ele deixa muita coisa, muito material que vai ser usado por Salomão na construção do templo do Senhor. Salomão então constrói. Ele realiza esse sonho de seu pai. E agora, na inauguração, ele reúne todo o povo, os sacerdotes, os levitas, coloca todos os utensílios lá, consagra esses utensílios. Após o sacrifício de adoração, os sacerdotes colocaram a arca da aliança no lugar santíssimo. E lá no verso 10 e 11 do capítulo 8 de 1 Reis, na NVI, nós lemos assim: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Salomão fica feliz. O povo está eufórico, porque a glória do Senhor se manifestou naquele lugar recém-inaugurado para servir a exaltação e louvor a Ele. Templo de adoração. Local para onde o povo agora passaria a se dirigir para entregar ao Senhor as suas oferendas, seus sacrifícios de consagração, de ação de graças, de expiação pelo pecado. São todos felizes, porque Deus aceitou aquela consagração. O que é que foi consagrado ali? Coisas. Todos os utensílios que estavam. Imagine que nós nos reuníssemos numa tenda em algum lugar e adquiríssemos esse terreno e construíssemos esse lindo templo. Não está tão lindo lá fora, né? E você que passa lá fora e vê tudo ali ainda, precisando de cuidados, venha conhecer o que está aqui dentro, né? Mas tudo isso daqui, paredes, objetos de decoração, instrumentos, assentos, os recursos tecnológicos, tudo. E nós entrássemos aqui e realizássemos uma celebração de consagração a Deus, de tudo isso daqui, dizendo: tudo isso daqui, Senhor, nós te damos para servir ao Senhor e à sua glória. Deus fica feliz, Deus enche o templo com a sua glória. E depois de felizes pela presença manifesta do Senhor naquele lugar, recebendo aquela festa de consagração, todo o povo vai ser despedido por Salomão. Mas quando nós chegamos no capítulo 9, nós lemos que o Senhor se manifesta a Salomão e fala com ele, respondendo à oração que ele faz. Porque Salomão, na consagração, ele pede a Deus que abençoe e ele ouça toda oração que for feita naquele lugar.
Então Deus vai se apresentar a Salomão. Lá no capítulo 9, versículos 6 a 8, nós lemos assim: mas se você, é Deus falando a Salomão, mas se vocês ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora esse templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a esse templo? Deus está dizendo: olha, Salomão, eu estou muito feliz com a consagração que vocês fizeram. Eu estou muito feliz com o templo lindo, com todas as ofertas que vocês trouxeram de adoração e a consagração desse lugar. E eu vou atender a oração que você me fez, de abençoar, ouvir a oração de todo aquele que entrar por esse lugar. Mas, irmãos, com Deus sempre haverá um mas. Sempre haverá um mas. Tudo aquilo que nós falamos e fazemos para Deus, Deus vai nos responder sempre com um mas. Mas, se vocês não forem fiéis à aliança que vocês fizeram comigo, nada disso que vocês consagraram, tudo isso de ouro, tudo isso de prata, tudo isso de bronze, tudo isso de pedras preciosas, todos os elementos que foram consagrados, eu não vou querer nada disso. Eu vou deixar tudo isso ser destruído. E mais, eu vou permitir que vocês sofram por me desonrar. Amados irmãos, nosso Deus não é Deus de ameaça. Coisa terrível quando um pai vira para um filho e diz assim: olha, você não faz isso não, porque se você fizer isso, eu vou te dar uma coça. Eu vou te colocar de castigo. Eu vou tirar isso de você. O pai não está ameaçando. O que ele está fazendo? Está fazendo o quê? Está dando um aviso. Está orientando. Está instruindo. Dizendo: não faça porque é errado. Se você fizer, haverá consequência. Aqueles que querem dizer que Deus é um Deus vingativo, o nosso Deus, o Deus cristão é um Deus de vingança, é um Deus irado, um Deus que quer o mal, não sabem quem é Deus. Fazem isso porque estão cheios de ideias preconcebidas, erradas, equivocadas, não conhecem o nosso Deus. Nosso Deus é Deus de amor, porque Ele mesmo diz na sua palavra: eu amo e repreendo aquele que eu amo. Há certas coisas, irmãos, que nós só, infelizmente, nós só iremos aprender quando tomando uma boa coça. Quando passando por uma situação vergonhosa. Tem um ditado que diz que quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém. Minhas filhas, eu sempre ensinei desde pequenininha: se você nunca quiser que o papai faça você passar vergonha na frente das pessoas, não faça o papai passar vergonha na frente delas. Então não vá me desobedecer na frente de ninguém. Não vai fazer muxoxo na frente de ninguém. Você sabe o que é muxoxo? Não vai me desonrar na frente de ninguém, que você vai passar vergonha. Eu não quero te envergonhar. Mas se eu tiver que chamar a sua atenção, e todo mundo vai ver que eu te chamei a tua atenção, não faça a coisa errada na frente de ninguém. Eu não estou dizendo com isso que você deve fazer as coisas erradas escondido. Porque não há nada que você fizer escondido também que vai ficar sem eu saber. Porque mais cedo ou mais tarde diz a palavra de Deus e ela se cumpre. Tudo que está escondido vem à tona. E quem vai pagar o preço por isso será você. Falar isso não é ameaçar. Falar isso é avisar. Haverá um mal por consequência das atitudes erradas que você fizer de desonra. Então, de fato, infelizmente, tudo isso que Deus disse vem a ser cumprido pelo Senhor, pois depois de vários reinados infelizes, e o povo se corrompendo por causa do rei. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando há um governante mau, todo o povo sofre. Por quê? Porque ele é uma influência maldita. Muita gente segue quem é liderança. E aqueles que seguem a liderança que é má,
farão o que é mal. E isto é algo muito sério. Sobretudo porque a palavra de Deus diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Quantos cristãos nesse país estão cometendo pecado porque sabem que há coisas erradas acontecendo, sendo feitas por aqueles que foram eleitos para fazer o certo e não se posicionam? O mal virá, irmãos. E quando o mal vem, ele vem para pegar todo mundo. Lá no ano de 586, ou no ano 586, Deus vê o pote da sua ira ser cheio. É muita desonra, é muita desonra, é muita desonra. Deus pegou e disse: lembra que eu anunciei que ia acontecer se vocês fizessem? Deus, tão misericordioso, Ele ainda mandou vários profetas para dizer: gente, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão atraindo a ira de Deus. Ele virá com a sua disciplina e haverá muita dor e sofrimento, porque vocês estão sendo infiéis à aliança feita com o Senhor. E no ano 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. Quando nós chegamos em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 e 9, nós lemos assim: no 7º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Por onde foi que ele começou? O texto começa dizendo quem? Quem não? O quê? Que ele destruiu? Sabe por quê? É Deus dizendo: não falei para vocês que eu não ia aceitar? Desonra. Há uma grande diferença, irmãos, entre aquilo que é consagrado a Deus e aquilo que é consagrado pelo homem a Satanás. Tem muita gente indo para lugares aí, procurando demônios e consagrando a demônios. E há uma diferença grande entre aqueles que estão consagrando a demônios e aqueles que estão consagrando a Deus. Toda consagração é uma aliança. Você pode repetir isso? Pode falar isso para pelo menos 2 pessoas? Eu não estou usando você aqui como macaco de auditório. Eu não sou aqui animador. É que isso é um recurso para ajudar você a gravar. Toda consagração é uma aliança. Eu quero te perguntar: a nossa sociedade tem sido respeitosa, tem sido honrada, tem sabido guardar as alianças que faz? Quantos crentes há pelas igrejas batistas e demais evangélicas, para não falar da católica, falando também dela? Quantos cristãos há, colocar todo mundo no mesmo saco, que fazem aliança com o Senhor e quebram a aliança? Olha o que o Senhor Jesus, quando inquirido a respeito de quais seriam, ou qual seria o maior dentre todos os mandamentos que há na lei, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu ser, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ele diz assim: e semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que significa isso? Toda aliança que eu faço com o meu próximo e eu quebro, é uma aliança que eu quebrei com Deus. Todo contrato que eu faço com o meu próximo e eu sou infiel, eu fui infiel com Deus. Não tem para onde correr. Tem muita gente que sai da igreja depois de fazer uma aliança com a igreja, quebra essa aliança. Olha só, tem jeito certo e jeito errado de sair de igreja. Eu não concordo. Depois de eu caminhar tanto tempo aqui, eu não concordo com essa. Eu passei a ver algo diferente, não concordo. Pastor, igreja, olha só, eu estou em dificuldade, não concordo com isso daqui. Essa doutrina aqui não cabe para mim. Tenho dificuldade para aceitá-la, então eu estou me desligando dessa igreja
por não concordar com essa doutrina, não vou poder contribuir mais. Certíssimo. Mas tem gente que sai falando mal da igreja, sai de qualquer jeito, sai por qualquer razão, porque ficou zangadinho, porque ficou chateadinho, porque teve o parafuso apertado. E lá fora, diz assim, não, eu não deixei Jesus, eu só deixei a igreja. Mas para ser da igreja, fez um pacto, uma aliança com a igreja. E o que diz Jesus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele diz que esse mandamento é o quê? Semelhante. Amar Deus acima de todas as coisas. Tem crentes que fazem voto com Deus. Não, eu estou dentro, eu entendo sim que a igreja precisa fazer essa campanha e nós precisamos reformar isso aqui e tal. Pode contar comigo. Ele acabou de fazer o quê? Irmão, no mundo espiritual não tem caneta e tinta, nem papel. Tem sabe o quê? O que sai da nossa boca. Para o mundo espiritual não interessa. Não existe cartório. O cartório é humano. Só serve para essa realidade. Mas para a realidade espiritual, tudo o que a gente falar, a palavra de Deus diz que até as palavras que sairão da nossa boca, nós seremos julgados por elas. E as pessoas não conhecem a Bíblia, porque não leem e não estudam a palavra de Deus. E vão embora. E largam os compromissos assumidos com Deus e a igreja do Senhor. Como assim? Nem quando há divórcio entre um homem e uma mulher. Vai um para lá, com a mão na frente e outra atrás, e o outro fica com tudo. Por quê? Porque tem responsabilidades. Foi feita uma aliança. E se essa aliança foi quebrada, tem que haver indenização. É assim ou não é? Mas na vida cristã, quanta gente está agindo como se a igreja não fosse nada. Quanta gente há que está fazendo contrato com outro, seja irmão, um crente, membro da igreja, ou um ímpio, uma pessoa lá fora, e rompe esse contrato, é infiel nesse contrato. Está fazendo o que com isso? Desonrando a Deus. Há uma diferença muito grande, irmãos, entre aquilo que é feito no mundo espiritual com os demônios e aquilo que é feito com Deus. Toda consagração é uma aliança. Você pode repetir? Avisa para quem está do teu lado. Todo contrato, todo compromisso, escrito ou falado, que você fizer, é uma aliança. Está valendo no mundo espiritual. A aliança feita pelo homem com Deus somente é válida enquanto o homem for fiel a ela. Essa é a diferença. Diferentemente de Deus, que fez uma aliança inquebrável com o homem através do sacrifício vicário do Senhor Jesus, Deus não quebra essa aliança. Por isso nós cremos, nós os batistas cremos, que o sacrifício vicário de Jesus na cruz é suficiente para dar a salvação a todo aquele que crê, porque é isso que diz a palavra de Deus. E uma vez essa pessoa sendo salva por ter feito uma aliança com Deus, Deus não quebra essa aliança. Se esse que fez essa aliança com Deus quebrar essa aliança pelo pecado que cometer, desde que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo é morrer no pecado, sem se arrepender dele, vai para o céu. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a palavra de Deus diz, se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para quê? Perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Mas isso é para aquele que já fez uma aliança com Deus em Cristo Jesus, recebendo-o como seu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. O que significa dizer que a partir dali vai passar a obedecê-lo. A partir dali vai buscar procurar servi-lo à luz dos princípios e valores que ele estabeleceu na Bíblia Sagrada. O homem faz uma aliança com Deus e ela tem prazo de validade. Ela vale até o homem quebrar essa aliança. Mas a aliança que Deus fez com o homem em Cristo Jesus, ela é eterna. O prazo de validade da aliança feita pelo homem com Deus é a sua fidelidade a essa aliança. Avisa quem está do teu lado. Tua aliança com Deus só vale enquanto você é fiel.
Deus não aceita que o homem faça uma aliança com ele e sirva a demônios, seguindo os ensinamentos dos demônios, seguindo a influência dos demônios, que se corrompa fazendo aquilo que desonra o Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos 3 inimigos contra os quais nós temos que lutar e vencer: o mundo, a carne e o diabo. O diabo é a influência espiritual maligna que se faz no nosso pensamento. A carne é o desejo de fazer aquilo que, influenciado por esses espíritos imundos, é negativo, é errado. A carne quer fazer, nós temos que dizer não para ela. O mundo é o sistema que rege a sociedade, que, influenciado pelo diabo, conspira para que nós tenhamos que fazer aquilo que ele diz para ser feito. E é por isso que os cristãos, no princípio do cristianismo, foram mortos. E ao longo de toda a história, tantos e tantos, milhões e milhões de cristãos foram mortos por dizer não para o sistema que regia a sociedade. Não, eu não vou fazer isso, porque isso desonra a Deus. Então você vai morrer na fogueira. Não, eu não vou fazer isso, porque isso desonra a Deus. Então você vai ser decapitado. Não, eu não vou fazer isso, porque desonra a Deus. Então você vai perder todos os direitos civis, todo o teu patrimônio vai ser tomado pelo governo, e você vai ser preso, e a sua família vai se tornar mendiga. E eles aceitaram o peso desse juízo maldito, para não desonrar a aliança que fizeram com o Senhor. Por quê? Porque sabem que a vida não acaba aqui. Há uma vida eterna a ser vivida com Deus. E Jesus disse: nem todo o que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque me aceitou como Salvador, mas não fez de mim Senhor da sua vida. Não creu em mim para verdadeiramente dar a salvação e a vida eterna. Por isso negocia. Jesus disse: a partir de agora, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque a partir de agora, o pai vai brigar, vai ser contra a mãe, contra o filho, contra a nora, contra a sogra e vice-versa. Por quê? Porque quando você receber Jesus como único eterno suficiente Salvador, haverá aqueles que vão fazer chacota de você, vão zombar de você, vão te perseguir por causa disso, vão te demitir do seu trabalho por causa disso. Mas olha o que diz o Senhor: mas aquele que persevera até o fim receberá a coroa da vitória. Vai viver a eternidade no céu. Deus não aceita que o homem faça uma aliança com ele e sirva demônios. Quando é que um homem serve a demônios? Não precisa nem ir no lugar onde o demônio recebe culto, não. A palavra de Deus diz que a mentira tem um pai. Quem é? Satanás. A pessoa que mente está servindo a quem? Está honrando a quem? A Deus aqui não é. A palavra de Deus diz que não entrarão no céu os maledicentes, os fofoqueiros, os roubadores. E aí tem muito crente, muita gente que pensa assim: não, mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, e fala somente dessas coisas que socialmente tem uma repercussão maior. Mas a palavra de Deus diz que o fofoqueiro não vai entrar no céu. Porque aquele que faz fofoca, faz porque tem uma aliança com o diabo. Por que tem uma aliança com o diabo? Não, eu não fiz aliança com o diabo. Eu sou crente. Não, fez sim. Porque toda consagração é o quê? É uma... E mas qual foi a consagração que eu fiz? A tua boca era para ser consagrada para falar somente dos princípios e valores de Deus. Você está falando da coisa de Deus ou está falando daquilo que é do diabo? Teus lábios são consagrados ao Senhor? Tem uma musiquinha que a gente aprende quando criança, na igreja, que é assim: cuidado, o olhinho no que vê. Seus olhos são consagrados ao Senhor? Ou você fica olhando a pornografia, que você é influenciado por espíritos imundos, para você ir lá, não só por curiosidade? Cuidado, o olhinho no que vê, cuidado, boquinha, o que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. Por quê? Porque ele vai te amaldiçoar. Não, Deus não amaldiçoa o homem. É o homem que amaldiçoa a si mesmo quando ele cumpre uma consagração feita ao diabo. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus não aceita que o homem faça uma aliança com ele e sirva a demônios. Foi o que Deus falou para Salomão. Deus não aceita que o homem siga os ensinamentos do mundo. Deus não aceita que o homem siga a influência de espíritos imundos, que ele se corrompa fazendo aquilo que o desonra. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 6:19:
Através do apóstolo Paulo, o Senhor diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Essa palavra aqui não é para quem não é crente em Jesus, porque não recebeu como único, eterno, suficiente Salvador. Essa é uma palavra somente para os crentes. Ele está dizendo: você é crente, você que fez uma aliança recebendo Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, você não sabe que o teu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em você, que foi dado por Deus e que você já não é mais de si mesmo? Por que não é mais de si mesmo? Porque antes era escravo de Satanás, condenado a morrer e viver eternamente com ele e os seus demônios, separado eternamente de Deus. Mas por causa da aliança que Deus fez em Cristo Jesus, dando o seu próprio Filho, inocente, o segundo ser humano perfeito que veio à terra, tentado em tudo, em nada pecou, para morrer inocentemente pelas mãos dos homens, inimigos de Deus, que se fizeram, ele pudesse perdoá-los, e a todo aquele que nele crer e o receber como único, eterno e suficiente Salvador. Então aquele que o faz, deixa de ser escravo de Satanás nessa vida, e condenado à vida eterna com ele, e passa a ser servo de Jesus. Antes ele obedecia a Satanás, agora ele obedece a Deus. Porque essa é a aliança que é feita ao receber Jesus. E ao fazê-lo, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele usa nosso corpo para pregar o Evangelho a outras pessoas, para anunciar a verdade, para nos influenciar a um viver que dê prazer ao coração de Deus. O novo crente, quem aqui já foi novo crente? Quem aqui? Levanta bem alto o braço. Quem aqui já foi novo crente? Quem aqui é crente hoje? Já foi o novo crente. Lá no comecinho, como é que era? Eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim. Chama ele para ir bater de porta em porta para falar de Jesus. Estou indo lá. Chama ele para uma passeata, para fazer uma caminhada de oração. Não importa o que vão pensar. E vão olhar para ele, para mim, na rua. Ah lá, agora é crente. Passa-se uns anos. Chama esse crente. Irmão, vai ter um evangelismo, sábado. Você vai fazer o quê? Vai estar em casa dormindo? Levanta da cama, irmão. Vamos lá. Vamos bater de porta em porta, falar de Jesus, entregar um folhetim. Foi por você. Vamos lá fazer uma visita no hospital? Vem aí, irmãos, a caminhada de oração. Cadê aquele crente? Cadê aquela aliança? Cadê aquele fervor? E por que não mais? Porque já começou, já há muito tempo, a ceder à influência do diabo. Amados, a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 6,19, não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, embora nós não sejamos de nós mesmos. Todos nós que fizemos essa aliança com o Senhor em Cristo Jesus, Ele nos deu livre arbítrio. Ele não tira de nós o direito de fazer errado se a gente quiser. A Beatriz tem 13 anos, é uma adolescente. Eu vivi a adolescência. Já fui adolescente, já tive 13, 14, 15, 16. A maioridade vem em que idade? No nosso país? 18 anos, não é? Mas se há 18 anos está debaixo da minha casa, no meu teto, sustentado por mim, vivendo comigo, vale a autoridade de quem? A minha. Então eu já disse para a Beatriz, você é minha filha, você é filha do pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nunca eu vou impor que você receba Jesus como teu Salvador. Nunca vou impor que você seja cristã. Nunca vou impor que você seja batizada e se torne membro da igreja. Nunca vou impor nada a respeito da sua decisão quanto a quem você vai servir. Mas enquanto você for criança, enquanto você estiver debaixo da minha autoridade, e você quiser algo que não é o certo, vai valer o que eu disser. Porque essa responsabilidade é minha. Porque você não tem maturidade ainda para saber tudo o que você deve saber. E o seu cérebro ainda não foi formado. Porque você vai ter que chegar lá aos 23 anos, por aí, para o teu cérebro estar completamente formado na parte que o ser humano precisa para tomar as decisões, que é o córtex pré-frontal. Para não somente ser levado pelas emoções. Porque adolescente é assim, né? Tudo é muito.
Se apaixona, meu Deus, é o rapaz mais lindo do mundo. É a menina da minha vida. Se perde, nunca mais namorarei ninguém. Quem já não passou por isso? Né? Tudo é muito, por causa da emoção, está ali. Porque essa área da emoção está pronta, mas o córtex pré-frontal ainda está sendo formado, está indo. E eu sempre digo para ela, você vai ficar zangada comigo, você vai fazer cara feia, vai achar, sabe o que eu já fiz? E eu dizia para meu pai, minha mãe, isso é porque eu com certeza fui adotado. Quantas vezes eu fui dormir? Eu dormia na sala desde os 11 anos de idade. Porque nós só tínhamos dois quartos na casa. Um era do papai, eu com 11 anos, já um menino, um garoto. O quarto lá que eu dividia, na tricama que a gente tinha, eram 3 andares de cama. Eu recebi denúncia vazia e tive que ir para a sala, para o sofá. Quantas vezes eu pensei, vou deixar todo mundo ferrar no sono, vou pegar um lençol, botar minha roupa toda, fazer aquela trouxinha, vou para o cabo de vassoura, vou amarrar para não ficar pesado, eu vou embora. Quem já não viu aquela imagem, né? Estou indo embora até hoje, irmão. Não, já fui, porque eu casei, fui ver a minha vida e tal. Mas nunca fui. Por quê? Porque quando eu pensava, mas quem vai fazer café? Onde é que eu vou tomar café? Vou morar na casa de quem? Como é que vai ser esse negócio aí? Vou para debaixo da ponte? É melhor ficar aqui, até quando eu puder. Sabe, irmãos, Deus não tira de nós o livre-arbítrio. Deus não tira. É por isso que nós, os batistas, não batizamos criança. Porque salvação é preciso ter capacidade suficiente para entender plano da salvação, pecado, morte eterna, para então fazer a decisão, eu recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Na adolescência, muitas coisas já podem ser decididas para a vida. Porque a consciência do que é errado e do que é certo já existe. Não batizamos criança pequenininha por causa disso. Criança pequenininha não, criança. Não batizamos criança por isso. Mas entenda, a igreja do Senhor não é a igreja que impõe. É a igreja que ensina que você faz uma aliança com Deus quando faz uma aliança com a igreja. Você faz uma aliança com Deus quando você faz uma aliança com seu semelhante, seja ela qual for. E toda aliança é uma consagração que vai honrar a Deus ou vai honrar o diabo. E Deus permite. Mas Ele não vai livrar das consequências. Quando o homem corrompe o seu corpo, usando cigarro, bebida ou outra coisa que lhe fará mal, está ofendendo a Deus, não cumprindo aliança com Ele. E tem muita gente que pensa assim, não, mas eu não bebo nada. Mas é diabético. Vá lá no pote de açúcar e... Por que não está fazendo tratamento? E por que não está obedecendo o tratamento? Você está seguindo a palavra de Deus e honrando ao Senhor no seu corpo? Ou você está sendo seduzido por pensamentos que formam em você emoção, sentimento, desejo. E já existe uma pressão fisiológica para que você coma o que é doce. Mas não tem ninguém com arma na sua cabeça dizendo, come o doce, come açúcar. Vai lá, não tem bebida, não tem cachaça, não tem álcool. Vai lá e pega o perfume e bebe. Pastor, isso não está sendo radical, não. A pessoa que é dependente química, ela está desprovida de capacidade racional suficiente para ela ser liberta disso. Eu sei. Sou pós-graduado em neurociências e comportamento, eu sei. Então por que o senhor está falando isso? Porque apesar disso, a vontade está ali para exercer a razão. Suficiente para saber, está aqui nessa desgraça, eu não quero ficar. Porque não faltam, e não tem faltado, quem estenda a mão para dizer, vamos sair dessa situação? Vamos sair dessa cracolândia? Vamos sair desse vício? As igrejas evangélicas estão por aí, as igrejas católicas estão por aí, os alcoólicos anônimos estão por aí. Se a pessoa pode ir até uma banca de crack, de cocaína, de droga para comprar, ela pode ir a um lugar desse dizendo, eu quero ser liberto disso. Me ajuda.
Diferente daquilo que o homem faz de consagração a demônios, é uma aliança que permanece valendo mesmo que o homem seja infiel a Satanás. Essa é a diferença. A aliança que o homem faz com Deus, por quanto tempo vale? Por quanto tempo vale a aliança que o homem faz com Deus? Enquanto ele for fiel. Mas deixa eu te falar uma coisa. A aliança que o homem faz com o diabo fica valendo sem tempo definido, até a morte. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é corrupto, pai da mentira, ele não exige fidelidade. Olha que interessante. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma aliança com espíritos imundos e ir à igreja cristã, participar do culto, até cantar os louvores a Deus, e Satanás não se ofende, não se importa, porque ele sabe que Deus não está recebendo nada daquilo que a pessoa está fazendo, porque Deus exige fidelidade. Satanás não. Pode dizer para quem está do teu lado, Deus exige fidelidade, mas Satanás não. Deus exige. Deus diz assim, sejam santos, como eu sou santo. Satanás é santo? Ele é corrupto. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele diz, é como se ele estivesse dizendo, sejam corruptos, como eu sou corrupto. Eu não faço questão nem que você tenha fidelidade a mim. Você conhece aquele quadro bem antigo, dividido ao meio. De um lado, você tem a porta estreita e o caminho pedregoso, difícil, conduzindo ao céu e à vida eterna. Você tem do outro lado uma porta larga, com recepcionistas, um caminho pavimentado, cheio de beleza, e o final dele conduzindo ao inferno. Você já viu esse quadro? Sabe por que é assim? Porque Satanás não exige fidelidade. Você pode viver a vida do jeito que você quiser. Você pode ser como você quiser. A Bíblia, isso aqui, o quê? Não, isso aqui não. Não, isso daí é porque foi escrito por homens. Mas isso aqui vale, ó. A Bíblia deixa de ser a palavra de Deus. Apenas alguns trechinhos que são os que valem. Os outros não. Foi para aquele tempo. Fidelidade no casamento. Que isso? Até que a morte nos separe. Morte quer dizer separação. Então é até que a separação nos separe. Não deu certo. Não, olha só. A fidelidade que foi feita ali, de você amar o seu marido, sua esposa, cuidar, prover, não está cumprindo. O cara é um banana. A mulher é uma relaxada. Já está descumprido. Separa, está tudo certo de você. Mas a Bíblia diz, é Jesus falando, a não ser em caso de relação sexual fora do casamento. Porque essa é uma ruptura na aliança feita. Porque a aliança feita no casamento é: meu corpo não vai servir a nenhum outro. Meu corpo não vai servir a nenhuma outra. O que eu tenho não vai servir a nenhum outro. O que eu tenho não vai servir a nenhuma outra. Eu serei só teu até o fim da vida. E quando essa aliança é quebrada, essa aliança foi quebrada um com o outro somente, ou foi quebrada também com Deus? Olha para a sociedade como é que ela está. Olha para a sociedade como está. Quantas crianças sem pai, sem mãe, debaixo do mesmo teto, sem lar, sem família. Ninguém quer pagar o preço. Não, mas o outro, meu irmão, joelho no chão e mortificação da carne. Ah, mas isso é uma palavra, isso é retrógrado, isso é antiquado, isso é machismo, isso é Bíblia, palavra de Deus. Que a sociedade não está vivendo, que muitos cristãos não estão vivendo, e por causa disso a sociedade está desse jeito. Lamentações 3,39 diz, se o homem tiver alguma coisa para se queixar, quer se queixar do governante, quer se queixar do ministro, quer se queixar do deputado, do senador, do vereador, do prefeito, olha para trás e veja a escolha errada que você fez. Não, mas ele era uma pessoa honesta, digna, honrada, de repente ele virou a cabeça. Beleza, quando foi que você orou por ele? Quando foi que você guerreou pela tua nação? Quando foi que você colocou o joelho no chão, se humilhou, orou, buscou a face de Deus, arrependido dos seus pecados, afastando do que é errado, para que Deus ouça o teu clamor e Deus faça alguma coisa? Então chora. Mas a gente fica botando na conta, colocando na conta dos outros. A gente fica apontando para o presidente, a gente fica apontando para o deputado. Estão errados? Estão, verdade.
mas por que a nossa mão, a gente não olha para ela? Porque quando a gente tem um dedo apontando para lá, tem pelo menos outros 3, se esse daqui não tiver. Tem outros 3, pelo menos, apontando para a gente. E a nossa parte nisso? E a nossa consagração ao Senhor? E a aliança que a gente fez com o Senhor? 2 Crônica 7,14 diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados. O que é pecado? Quebra da aliança. Quebra da consagração. Porque toda consagração é uma aliança. Satanás não está nem aí se a pessoa adora ele lá fora, procura lá os espíritos imundos lá fora e vem para participar do culto. Tem gente que no domingo está na igreja e outro dia da semana está lá acendendo uma vela, fazendo oferendas para entidades malignas. Satanás não está nem aí para isso. Ele não está nem aí. Essa pessoa pode bater no peito e dizer, não, mas eu... É por isso que nós não aceitamos ecumenismo. Lá fora, o progressismo que está aí, o socialismo que está aí, o comunismo que está aí, diz assim, essa pessoa é um fundamentalista. Não, não é fundamentalista. É que essas ideologias diabólicas, malditas, para elas vale tudo. É o politicamente correto. Para Deus não vale tudo. Para Deus não vale o politicamente correto. Vale o sejam santos, porque eu sou santo. Ser separado e exclusivo. Para Deus isso é ser santo. É para o diabo. Fica à vontade. Você pode ser membro da igreja, fez um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor, um pacto com a igreja, e continua fumando sem ninguém saber, continua bebendo sem ninguém saber, você continua lá na pornografia sem ninguém saber, você tem lá aquele casozinho escuso sem ninguém saber, você fica lá tocando conversinha sedutora com os outros sem ninguém saber, mas Deus e o diabo sabem, e Deus sabe que isso não é uma aliança com ele, mas é com o diabo. O diabo está nem aí. É por isso que, vez por outra, a gente já viu Deus pegar e tirar alguém que estava no altar, quando a igreja é do Senhor. Desce. Por quê? Mãos sujas. Desce. Por quê? Coração sujo. Como é que você pode estar no altar dando para Deus, se você não quer estar em paz com seu irmão? Está lá cheio de ódio, de ira, de rancor, de desejo de vingança. Não, mas foi ele que errou. Ele pode ter errado, mas a sua capacidade voluntária de não perdoar não serve para Deus. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? O que diz o Salmo? Aquele que estiver com o coração puro e as mãos limpas. Coração puro de quê? De pecado. É por isso, meus irmãos, que quando vocês entrarem por essas portas, é por isso que você, quando for começar um culto a Deus, primeira coisa que você faça antes de você entrar, quando você entrar aqui, sentar, esquece quem estiver do seu lado, ajoelhado, sentado, como você se sentir melhor, quebrantado, constrangido perante o Senhor. Reconheça, confesse, peça perdão pelos teus pecados, faça uma autoanálise. Eu pequei contra Deus até chegar aqui? O que foi que eu fiz que pode ter desonrado a Deus? O que eu fiz com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meu vizinho, com meu colega de trabalho, com a pessoa que passou na rua? Eu fiz alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo? Porque a primeira coisa que a gente deve fazer para a gente se aproximar do trono da glória de Deus é estar com o coração puro e as mãos limpas. E como é que a gente consegue se resolver com relação a isso? A palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e é justo para perdoar os pecados e para livrar de toda injustiça. Refaz a tua aliança com Deus. Eu já falei do anel da aliança, não é? Por que ele é de ouro? Porque ele significa que a aliança que foi feita é uma aliança duradoura. Vai levar até a minha morte, ou a morte do meu cônjuge. A aliança que você fez com Cristo Jesus vai durar quanto tempo? Qual é o símbolo dela que você guarda com você? Essa aliança fica feia com o tempo, amassada, arranhada, opaca.
E para ela não me machucar, de vez em quando eu tenho que levá-la no ourives, para ele ajustá-la, dar um brilho. Ela fica novinha de novo, linda outra vez. É assim que a gente deve fazer com a aliança que a gente tem com Deus todo o tempo. Passar em revista essa aliança. Dar um brilho nessa aliança. Tirar os riscos, que são os pecados, pela confissão do pecado e o abandono dele. Porque não basta confessar. Ah, não, eu confessei, me perdoa, mas eu saio daqui e não faço correção, não corrijo o que errei. Não, já estou perdoado por Deus, o que importa é isso, está safo. Não é esse o ensinamento de Jesus. Jesus vai na casa de Zaqueu, fala do evangelho da salvação, Zaqueu se arrepende, se converte e diz: Senhor, mediante tudo que eu aprendi com o Senhor aqui, eu entrego minha vida para Ti, ó. Como símbolo disso, sinal disso, aliança que eu estou fazendo, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E a quem eu defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Ele sabia que a riqueza dele era fruto de injustiça e corrupção. E o que ele está fazendo? Consertou. Mas deixa eu te falar uma coisa, Satanás não precisa de grandes coisas. Ele não precisa que eu tenha sido infiel no casamento para ter uma consagraçãozinha. Sabe aquele tapuér que você pegou emprestado e ficou na sua casa porque você esqueceu? De quem é aquilo? Pastor, isso é fundamentalismo. Não, isso é realidade espiritual. De quem que é aquilo? É seu. Era para estar na tua casa? Por que não devolveu? É porque passou já um tempo, né? Agora vou ficar envergonhado. Vou lá na casa da pessoa e dizer: ó, você me perdoa aí. Peguei ano passado e não te devolvi até agora. Você me perdoa, tá? Vai lá, devolve, reconhecendo, confessando e pedindo perdão. Ué, qual conserto que você vai fazer? Senhor, me perdoe, eu peguei isso aqui da minha irmã, ficou comigo aqui, Senhor, até hoje. Ai, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Ai, que bom, estou perdoado, glória a Deus. O pecado continua? Não tem conserto? De que tamanho, irmão, é o pecado para ser desonroso para Deus e ser uma consagração para Satanás? Um adultério? Um assassinato? Um roubo? Para Deus não tem isso. No mundo espiritual, as coisas não são quantificadas como nós aqui o fazemos. Pecado é pecado. A pessoa que faz uma consagração a demônios, seja através de uma oferenda, de um culto, ou apenas obedecendo a sua sedução para fazer o que desonra a Deus, já está amarrada a ele por esta consagração. Ele passa a ter direito de roubar, matar e destruir na vida dessa pessoa e condená-la à separação eterna de Deus após esta vida. Há, entretanto, uma única possibilidade dessa pessoa ser livre dessa amarra. É se ela reconhece que é pecadora, crê no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo como suficiente para pagar o preço pelos seus pecados. Então, ela confessa os seus pecados ao Senhor, pede perdão e o faz, ou refaz, a sua aliança com Deus através de Jesus Cristo, abandonando tudo aquilo que antes ela tinha consagrado ao inimigo da sua alma. Mas tendo sido tornado filho de Deus, por adoção em Cristo Jesus, se ela pecar, dará direito a demônios para novamente fazê-la sofrer. Pois diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 59, versículo de 1 a 3, na revista atualizada, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. O que ele está dizendo? Não basta confessar e pedir perdão. Tem que resolver o problema. Tem que ir lá onde você cometeu o erro, com quem você cometeu o erro, e corrigi-lo. Por que o Senhor está dizendo que a mão dele não está encolhida? Nem o seu ouvido surdo, que não possa ouvir? É que ele está ali, só esperando a atitude desse crente, que já recebeu Jesus como Salvador e Senhor, e que não é rejeitado por ele. Deus não rejeitou aquele povo que foi dominado por Nabucodonosor, teve sua cidade destruída, sua nação tomada, levados cativos eles foram, 70 anos depois. Deus traz aquele povo de volta,
para a reconstrução da sua relação com Ele, no lugar onde foram destruídos. Porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Ele não aceita. Ou a gente vive uma consagração a Ele, ou a gente não vive uma consagração com Ele. Mas Satanás aceita. Pode viver indo na igreja, porque para mim está tudo bem. Vai para o inferno junto comigo. E eu tenho direito de fazer da sua vida aqui o princípio desse inferno. Porque você não terá o favor do Senhor por causa da consagração que tem comigo. É assim que Ele age. Pensa sobre isso. Meu amigo, minha amiga, você já recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador? Você já fez uma aliança com Deus em Cristo Jesus? Você já entregou a tua vida para Jesus e fez essa aliança com Ele? Mas você pecou? Refaz hoje essa aliança. Abandona tudo aquilo que é consagrado ao diabo. A fofoca, a maledicência. E tudo aquilo que você sabe que é errado. O negócio escuso, o gato na light na internet, as coisas piratas que o mundo, o sistema que rege a sociedade, chama de réplica. Acaba com tudo isso, tira tudo isso da sua vida. Tira todo o ponto de contato entre você e Satanás. Viva a santidade. Ser exclusivo para Deus. Viva exercitando todos os dias o passar a sua vida em revista. Não vá dormir uma só noite. E se puder, melhor ainda, pelo menos 2 vezes ao dia. Passe em revista a sua vida. Senhor, se eu fiz alguma coisa que te desagradou, ainda que eu não tenha maquinado fazer, me ajuda, me faz saber, me lembra. O Senhor não é acusador, Espírito Santo. O Senhor é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, eu não quero fazer. Eu não quero estar no erro com o Senhor. Traz a minha mente agora, para que eu reconheça, confesse e peça perdão. Eu vou deixar o que quer que seja, que me impede de estar em comunhão com o Senhor. Eu quero viver como um verdadeiro filho teu. Eu quero ser vaso de honra para a tua glória e para o teu louvor. Se você nunca fez uma aliança com Jesus, ou se você tem vivido essa coisa de tolar e tocar, não existe estou cá, só existe estou lá. Porque Deus não aceita que nós tenhamos uma aliança com o diabo, por uma consagração qualquer que seja. Pode ser o que for. Talvez seja um objeto que você recebeu, que veio de uma pessoa que você sabe, aquilo ali, a origem daquilo ali, não honra a Deus, não. O que aquilo está fazendo na sua casa? O que aquilo está fazendo na sua vida? Ah, mas quem me deu isso foi uma pessoa. O que eu vou dizer para ela quando ela vier na minha casa? Ou você vai destruir porque é teu, você aceitou e recebeu. Ou você chega para ela e diz, olha, eu quero te pedir perdão, mas eu não posso mais ficar com isso que você me deu. Porque eu agora tenho uma compreensão da verdade espiritual das coisas. E isso daqui não pode abençoar minha vida. Eu sei que você não me deu com a intenção de me amaldiçoar. E eu estou devolvendo exatamente para que você possa ter a compreensão que agora eu tenho. Olha o que diz a Bíblia na palavra do Senhor. Pega depois essa mensagem, vai ficar gravada no canal YouTube da igreja. Pega lá os textos bíblicos que foram lidos aqui, leia com ela. E diga para ela, por causa disso, eu não posso mais ter isso comigo. E eu recomendo que você também não tenha, recomendo que você destrua. Eu não destruí para devolver para você e dizer para você por que você não vai mais ver isso aqui em casa, por que eu não vou ter mais isso comigo. Coloca diante de Deus. Viva uma aliança com o Senhor verdadeira, pois Deus é santo e não aceita aquilo que não for.